amigos e amigas que acompanham o canal Liturgia, Fé e Vida. Saudação toda especial a vocês. Estamos chegando com mais um podcast onde nós vamos falar um assunto pertinente às nossas celebrações e que de certa forma causa muita polêmica. Estamos falando da oração universal ou a oração dos fiéis ou ainda preces, como comumente costumamos chamar este momento da celebração eucarística ou da celebração da palavra. Para nos ajudar a refletir, nós não vamos falar por nós mesmos, mas vamos falar a partir da orientação da Instrução Geral ao Missal Romano. Do número 69 ao número 71, existe uma orientação e esta é a orientação oficial que nós precisamos seguir para proclamar as preces em nossa celebração, a nossa oração dos fiéis. O número 69 diz o seguinte: na oração universal, oração dos fiéis, o povo responde de certo modo à palavra de Deus acolhida na fé, exercendo a sua função sacerdotal, eleva preces a Deus pela salvação de todos. Convém que normalmente se faça esta oração nas missas com o povo de tal sorte que se reze pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que sofrem necessidades, por todos os seres humanos e pela salvação do mundo inteiro. Olha só, vamos entender o seguinte: são preces a Deus pela salvação do povo ou pela salvação de todos. Vejam bem, é o povo sacerdotal, segundo o número 69, que faz essas preces a Deus. Olha que interessante aqui. As preces, elas são dirigidas a Deus. Normalmente, nós ouvimos em alguns lugares ou fomos acostumados e permanecemos nesse costume sem nos darmos conta de que essa formulação não é a melhor para a oração dos fiéis. Que formulação eu estou falando? O chamado para quê? Para que nossas comunidades sejam tal, para que a igreja faça isso, para que os governantes... Não, essa não é a forma ideal de se dirigir a Deus. Mas existe uma forma específica. Olhai para as nossas comunidades, iluminai a nossa igreja, fazei com que sejamos servidores do reino. E aí vem a resposta da Assembleia, mais um complemento em cada uma dessas preces. Vocês conseguem entender essa dimensão, o quanto importante ela é? Quando nós estamos dizendo olhai, buscai, atendei, nós estamos nos dirigindo a Deus, pedindo para que Ele ilumine, para que Ele olhe, para que Ele atenda a oração dos fiéis. A prece, a dedicação nossa, feita depois de ouvirmos a liturgia da palavra, rezarmos essa liturgia da palavra, atualizar na homilia, e aí sim vem, depois da profissão de fé, a oração dos fiéis, encerrando a segunda parte do rito da celebração eucarística, que é a liturgia da palavra. Mas aí, por quem nós vamos rezar? Vamos pedir a Deus. O número 70 é bem claro nisso. Normalmente serão estas as séries de intenções, pelas necessidades da Igreja, pelos poderes públicos e pela salvação de todo mundo,
pelos que sofrem qualquer dificuldade pela comunidade local. No entanto, em alguma celebração especial, tal como confirmação, matrimônio, exéquias, as intenções podem referir-se mais estritamente a essas circunstâncias. Quer dizer, temos uma sequência, temos uma ordem para preparar as nossas celebrações. Atenção! Equipes de celebração e equipes de liturgia. Se vocês não têm contato ao Missal Romano, que não é o livro do padre, mas é o livro da comunidade e, sobretudo, das equipes de celebração e da equipe de liturgia, algo está errado. Ou por parte do padre, ou por parte das equipes que têm medo de usar. Esse livro sagrado, o Missal Romano, ele deve ser manuseado pelas equipes de celebração e pelas equipes de liturgia. Por que eu digo isso? Porque essas orientações estão lá e muitas equipes não conseguem entender porque não têm contato com esse livro. E porque, mais grave ainda, não foram orientadas para isso. As preces da comunidade, a oração universal, a oração do povo sacerdotal, ela deve ser pensada pela equipe de celebração. Nós temos aí os nossos livros litúrgicos que são preparados com muito esmero pelas nossas editoras que fazem esse livro. Nós temos os folhetos litúrgicos também preparados com muito esmero, mas eles são apenas sinais orientativos. Não significa que nós temos que rezar as preces tal qual estão nesses subsídios litúrgicos, mas eles são uma inspiração para que nós, a partir da realidade da nossa comunidade, consigamos fazer com que a liturgia, as preces da Assembleia sejam realizadas. É possível entender isso? Não deixem o livro na gaveta e só peguem na hora da missa. Esse livro é para orientação da equipe de celebração e equipe de liturgia. Ele deve estar num lugar que toda a comunidade possa ter contato com ele. O número 71 diz o seguinte: cabe ao sacerdote celebrante da cadeira dirigir a oração. Ele a introduz com breve exortação, convidando os fiéis a rezarem e depois a conclui. As intenções propostas sejam sóbrias, compostas por sábia liberdade, breves palavras e expressem a oração de toda a comunidade. Normalmente as intenções são proferidas do ambão, ou seja, da mesa da palavra, ou de outro lugar apropriado, e são proferidas pelo diácono, pelo cantor, pelo leitor ou por um fiel leigo. O povo de pé exprime a sua súplica, seja por uma invocação comum após as intenções proferidas, seja por uma oração em silêncio. Meus amados, minhas amadas, onde que é o lugar da proclamação das preces? No ambão, porque elas ainda estão em sintonia com a palavra e estão dentro da liturgia da palavra. Caso não se tenha esse local apropriado, pode ser feito de outro local, mas o ideal é que seja do ambão, da mesa da palavra. As preces precisam ser
elaboradas a partir da realidade da Palavra de Deus daquele dia que se está celebrando. E não simplesmente de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer modo, a bel prazer. Mas ela precisa ser primeiro rezada pela equipe de celebração. Rezada à luz da Palavra de Deus, à luz da realidade do povo, da comunidade, da cidade, do bairro e do país. Ela precisa também estar em sintonia com a realidade do povo. E ela é feita, é rezada como a oração de toda a comunidade. Estamos entendidos? Então, é muito simples de resolvermos os impasses que se criam da forma como se deve preparar as preces da Assembleia e também o local de sua proclamação. É uma oração à luz da Palavra de Deus, retorno a me referir a isso, à luz da Palavra de Deus, à luz da realidade da comunidade. Por isso, amigos e amigas, vamos pensar com mais carinho e vamos fazer do modo correto, segundo as orientações da Instrução Geral no Missal Romano, números 69, 70 e 71. Comentem o que vocês pensam disso, concordam ou não concordam com essa afirmação. Deixem a sua pergunta que, à medida do possível, nós vamos respondendo. Um abraço fraterno a todos e todas com as bênçãos de Deus.